Olá, tudo bem? Boa noite, Raquel. Boa noite. Que bom estar aqui hoje. Bem-vinda. Fiquei muito Obrigada. feliz de você ter aceitado o convite da Elo. Gostei muito de ouvir você falar. Não posso deixar de falar isso. Oh, meu Deus, que delícia. É muito Muito bom, bom. sabe? O que eu acho mais gratificante é quando a gente cria essa conexão, né, Daniela? É isso que vai mover a nossa educação, as nossas consultorias e tudo que a gente pretende aí mudar dentro desse processo de ensino-aprendizagem, é a conexão. Sim. E você tem uma empatia muito grande que atrai as pessoas para você, né, Raquel? Isso é muito gostoso. E eu acho que vai ligar um pouquinho no tema que a gente vai falar, né, que é a inteligência emocional. Mas antes da gente entrar nisso, eu queria que você falasse um pouquinho de você, pode? Vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou coordenadora pedagógica, atuo na área aí há mais ou menos 10 anos, dentro da rede pública há 9 anos. A minha paixão é a coordenação pedagógica, eu não posso deixar de dizer isso sempre. Sou apaixonada pela coordenação, gestão é o que me move. E eu estava até lembrando um pouco do meu passado para uma próxima live que eu vou fazer, e é interessante que sempre, a minha vida toda, sempre nessa área aí de gestão de alguma coisa, sempre. Então, assim, acaba que a gente vai criando gosto pela coisa mesmo. Eu criei o canal com o objetivo de contribuir um pouco mais com coordenadores e professores, principalmente, porque eu sinto essa necessidade, eu vejo essa carência. Eu estou na rede pública, então vejo muito mais essa carência na rede pública, mas sei que na rede privada tem também, não tanto quanto, mas temos também. E aí isso começou a mexer comigo, porque eu queria, de alguma forma, poder ajudar as pessoas e contribuir um pouco com aquilo que eu já vivi, com os tombos que eu já dei, com as quedas que eu levei, e ainda vou levar, com certeza absoluta, muitas, mas assim, poder contribuir um pouco com essa troca de experiências e dentro de tudo que eu venho aprendendo, tentar unir um pouco desse aprendizado, né? E levar isso para frente, porque é assim que a gente cresce, né, Daniela? A gente não cresce de outro jeito. É com essas trocas maravilhosas que a vida nos possibilita. Então, esse é o meu mundo hoje, assim, de poder fazer essa troca de experiências. Isso me move, isso me alegra, isso me anima. Meu olhinho sai brilhando de cada live que eu É faço. verdade. É impressionante, assim, eu realmente eu me emociono quando eu me vejo diante de uma situação de poder contribuir de alguma forma com alguém. E isso, entrando já no elo dessa conexão, assim, quando algum pai, algum aluno, algum professor chega para mim e me fala isso, fala, Raquel, obrigada, te agradeço, agradeço pelo seu companheirismo, agradeço pela sua ajuda, por tudo que você vem fazendo. Eu sempre emociono. É impressionante. Então, eu vejo que é isso que me move, né? E o canal é isso, é tentar criar esse brilhinho nos olhos de cada um que está me seguindo também, dentro do processo de ensino-aprendizagem, dentro da coordenação e de toda essa gestão da educação que a gente vive aqui no Brasil. E quando a gente gosta muito do que a gente faz, além desse brilho nos olhos, a gente passa isso com muita facilidade, né, Raquel? É É verdade. impressionante. Porque você busca, você pesquisa, entra naquela formação continuada que vocês falaram ontem, e aí vai esse processo, e você vai estudando, e você vai buscando, e você vai tendo vontade de passar para o outro, que é a troca, né? Que é o ensino-aprendizado, que a gente trabalha com os nossos alunos em sala. É verdade, Daniela. Sinto isso também, assim, essa possibilidade da gente ir aprendendo, ir lendo, né, sugando informações de todos os lados, isso nos dá esse gás de querer passar para frente. Existem pessoas que acabam não querendo passar para frente, guardam no mundinho dela, e tal, mas essas eu acho que estão virando exceções no mundo. De um modo geral, eu sinto que as pessoas estão tendo mais prazer em contribuir com o próximo, estão se tornando, principalmente agora depois dessa pandemia, estão se tornando mais humanos dentro de todo essas possibilidades aí da vida. Até E, porque a pandemia foi um aprendizado, né? sem Não aprendeu dúvida, quem não quis.
Sem dúvida, sem dúvida. A pandemia, ela está nos dando essa margem de crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional. Porque o brasileiro, ele não estava acostumado em trabalhar nesse formato em quase nenhuma das situações, né? Poucas empresas, poucos lugares estavam acostumados. A escola, então, nem pensar, né? Quando que num processo normal a gente tinha uma reunião online, né? Quando que num processo normal a gente tinha esse contato que a gente tem com os professores hoje num outro formato? Então, isso talvez uma das maiores evoluções dentro do processo da educação, né? Sim, verdade. Tem gente aí já falando que está na área, tô vendo aí. Você tá vendo que eu tô até rindo aqui, né? Maravilhoso. Todo mundo aí, isso aí. Chefe, a nossa tribo tá cheia de chefes. Vamos conversar um pouquinho dessa liderança agora para a gente. Ela é uma piada. Tô percebendo, maravilhoso. A gente trabalha muito, mas a gente se diverte também. Venha alegrar a nossa live. Coloca um pouquinho nela aí. Vamos falar um pouquinho da sua gestão com inteligência emocional, então. Vamos entrar nesse campo. O que você acha disso? Como é que é seu trabalho? Se você usa isso com a sua equipe? Como é que funciona? Exatamente. Quando a gente pensa na educação, no desenvolvimento de toda a liderança emocional, a gente tem que lembrar algumas coisas. A gente não tem mais que ter aquele regimento e aquela chefia, vamos brincar assim, em que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje, a liderança ela precisa ser feita de forma a que a gente some e que a gente troque. Quando a gente pensa na soma e na troca, a gente pensa em algumas habilidades dentro da inteligência emocional. O que eu busco dentro da gestão? E sempre busquei. E agora, cada vez mais, evidentemente, depois de todos os estudos e cursos que eu venho fazendo e me propondo a rever todo esse processo. A inteligência emocional ela é baseada principalmente no autoconhecimento. Então, quando eu me conheço e entendo quais são meus sentimentos, como que eu lido com eles, como que eu trabalho cada coisa, eu consigo criar uma gestão mais humana. E aí, essa liderança mais humana, ela é sim baseada nessa troca e ela é baseada também num trabalho em equipe. Quando a gente pensa numa equipe, o gestor, ele é o carro-chefe dessa liderança, mas todos os outros que estão dentro dessa equipe fazem com que toda essa gestão caminhe de uma maneira positiva. Por quê? Porque a gente cria dentro dessa coordenação pedagógica ou de uma gestão escolar, ou às vezes até dentro de sala de aula, a gente cria o diálogo como carro-chefe. E isso é muito difícil, né? É muito difícil quando você lidera, você abrir a possibilidade do diálogo. Por que que isso é muito difícil? Quem estiver aqui me escutando quiser dar palpite, fica à vontade. Mas sim, familiares. Exatamente. É muito difícil a gente pensar dentro da possibilidade de uma gestão sem ser democrática, sem ser realmente ligada a uma base do diálogo, porque a gente tem que seguir muitas regras, muitas leis, muitas diretrizes e uma série de coisas que chegam da Secretaria de Educação ou em cada região de como é regido, né, assim, de como é liderado, a gente tem regras que a gente precisa seguir que fazem muitas vezes com que a escola seja um ambiente quadrado. E quando a gente entra nesse ambiente quadrado em que eu não posso criar, eu não posso ser eu mesma, eu não posso transformar aquilo que eu acredito, eu deixo de possibilitar uma soma em que a gente vai ter toda uma possibilidade de realmente integrar a equipe à gestão. E aí ficam aquelas escolas em que a pessoa que está
sendo liderada está insatisfeita e que o líder também está insatisfeito, porque o líder não consegue alcançar os objetivos dele. Então, a outra parte que eu uso dentro muito da nossa liderança lá na escola é possibilitar que a gente construa junto grande parte das coisas. Então, a gente vai ter uma reunião, agora online principalmente, a gente encaminha pelo Google Forms perguntas que sejam motivadoras para a gente formar a reunião que a gente vai ter. Por que eu faço isso? Porque aí eu já estou colocando o professor como coadjuvante dessa reunião. Ele se sente importante em criar e traçar alternativas para aquela reunião que vai acontecer. É evidente que eu preciso colocar tópicos para o carro-chefe da reunião. Né? Uma liderança visionária, né? Lógico, eu preciso ter uma linha, né? Eu preciso ter um objetivo e um foco. Senão eu não chego a lugar nenhum, vira só diálogo, 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 e a gente não sai nem chega de lugar nenhum. Então, essas propostas, elas tornam a gestão um pouco mais humanizadas e um pouco mais possibilitadas para tudo isso. A gente se sente, em todo esse processo, muito mais inserido, inclusive nós que estamos na gestão. Porque o professor dá possibilidades para a gente. Ele dá substantivos para a gente, adjetivos para a gente. E aí a gente vai, dentro disso, criando as frases com os verbos que são importantes. Até porque nessa partilha de ideias, onde um líder visionário quer o crescimento da equipe toda, ele vai buscar um caminho onde todos vão estar crescendo, né, Raquel? Exatamente. Exatamente. E aí eu pergunto para quem está aqui nos ouvindo, qual é a maior dificuldade, qual é o maior desafio que vocês sentem quando estão liderando? Seja na sala de aula, quando vocês estão liderando os alunos, seja enquanto gestor pedagógico, né, quais são os desafios que vocês sentem, e sejam como gestores educacionais, escolares, que são os diretores. Vão nos contando aqui, que daqui a pouquinho a gente chega nisso daí para discutir um pouco mais. E aí vamos pensar numa coisa aqui. Quando a gente fala de inteligência, a gente pensa assim, ok, inteligente é aquela pessoa que consegue ler bem, interpretar bem e colocar isso adiante. Mas não é só isso, né? A inteligência, ela vai muito além disso. A inteligência, principalmente quando ela é uma habilidade de um gestor, a gente tem que pensar que a gente precisa saber relacionar bem os propósitos da nossa equipe com o que a gente pretende alcançar. E isso é uma habilidade que dentro da inteligência emocional colocada, inserida na gestão, a gente... Seria a autorregulação, né? Exatamente, a gente tem que saber regular isso muito bem e dosar isso muito bem, para a gente conseguir alcançar o que a gente precisa. Paulo já está aí falando, as inteligências se encontrando agora. Obrigada. Coraçãozinho para você, Paulo. Vamos nessa, vamos brilhar. Aliás, gente, eu fiquei sabendo numa live recente que eu escutei que nós precisamos apertar esses coraçõezinhos do lado para a gente ganhar visibilidade. Então, quem está aí nos escutando, não deixem de apertar esses coraçõezinhos aí do lado que a gente vai ganhando visibilidade, mais pessoas vão entrando na nossa live para a gente poder contribuir com esse conhecimento. Marcelo está falando que a fala está muito boa. Obrigada, Marcelo. E aí, galera, o que vocês têm a nos dizer dessas dificuldades? Eu, no início, quando eu comecei a trabalhar na área pedagógica, o meu maior desafio era conseguir essas conexões. Eu me sentia muito travada. Eu não sei se vocês sabem, mas eu morei muitos anos em São Paulo. E dentro de todos esses anos que eu morei, uma das coisas que eu escutei na faculdade, nas pessoas, nas empresas que eu trabalhei, eu escutava muito que a gente não podia ser afetivo. E aí, quando eu me vi diante da possibilidade de ser afetiva nas minhas relações, todas, né? Eu comecei a me questionar, falei, gente, será que eu estou no caminho certo? Será que eu posso ser afetiva? Será que eu posso chegar para as pessoas e dizer o que eu penso, o que eu sinto, o que eu desejo?
E aí eu comecei a estudar um pouco mais, e nessa época eu me lembro da minha mãe já falando sobre o Goleman, maravilhada com ele, que ela comprou um dos livros dele, começou a falar sobre inteligência emocional, emocional, emocional para mim, e eu comecei a me questionar se eu não poderia sim ir por um caminho mais afetivo. Isso vamos colocar aí mais ou menos há uns 10, 11 anos atrás, foi quando eu comecei dentro das escolas como estagiária. E aí eu comecei a me questionar se eu não poderia ter esse olhar mais afetivo para as coisas e mais humanizado, tendo um autoconhecimento meu. Por quê? Porque eu sentia que eu me travava quando alguém chegava para mim, ou de uma maneira mais rude, ou quando chegava para mim falando de uma maneira que eu não estava satisfeita e que eu não estava gostando do que eu estava ouvindo. E aí eu comecei a me questionar se eu não podia dizer para ele aquilo que eu estava pensando. E quando eu comecei a aprender que eu poderia ser sutil na minha fala, mas que eu poderia sim dizer o que eu pensava de uma maneira educada, respeitosa e ponderar tudo aquilo que estava sendo falado, as pessoas começaram a me ver com outros olhos. E aí foram passando pessoas maravilhosas nessa trajetória comigo e que me mostraram sim que eu podia ser afetiva. E aí você falando, eu vou voltando no tempo aqui e me analisando também, dentro do que você está falando, e se analisando, eu passei assim 2 vezes pelo cargo de coordenação, não gostei, até Vanessa falou que admiro vocês que gostam de trabalhar com essa coordenação, porque eu amo sala de aula, eu também amo sala de aula, mas eu gosto muito da orientação. Eu gosto muito desse trabalho, de estar junto do aluno. Sim. Eu acho que, sabe, eu acho que foge um pouquinho dessa área de coordenação, de liderança que você gosta muito. Aí, voltando um pouquinho no tempo, pensando nas 5 habilidades da inteligência, aí vai autoconsciência, autorregulação, automotivação, empatia e habilidade social. Aí eu penso assim, gente, qual que foi a mais difícil para mim? Eu acho que nesses anos todos, a mais difícil para mim foi a autoconsciência. Porque eu sou uma pessoa extremamente impulsiva. Ou era, né? Porque com a maturidade a gente também vai buscando. Sim. A inteligência emocional, ela é uma mistura de um equilíbrio com razão e emoção. Sim. E você olhar para dentro de você e perceber aquele sentimento e as suas emoções de raiva, de desgosto, de frustração ou de alegria, sabe? Não é fácil. E controlar esse sentimento diante de uma gestão, nós, educadores, não é fácil. Dificílimo. Para o gestor, ele eu acho que ele consegue, dependendo do tipo de liderança que ele escolhe, ele consegue se manter com mais facilidade. Agora, para um educador iniciando, né, um docente, Sim. Eu acho que já fica mais difícil. Aí você está falando aí, eu estou me analisando aqui. Eu concordo. Sabe o que eu acho mais desafiador, Daniela? Nós estamos numa transição de 2 processos de educação. O tradicional, vamos colocar assim, tradicional para não tradicional, né? Que muitos chamam de disciplina positiva, educação positiva, educação humanizada, enfim. Quando a gente pensa nesse processo, nós, eu, você e a maioria desses professores que estão nessa geração nossa aí, vamos colocar aí, de uns 40 anos para cá, 35, 40 para cá, a gente está num processo de transição dessa educação em que todo mundo tem que saber respeitar do jeito que você quer. E não é do jeito que o outro acha que tem que ser. Sim. Então, esse desafio, né, de um aluno dar um grito com você em sala de aula e você não aumentar o seu tom de voz para mostrar para ele que você é mais poderoso que ele, isso é um desafio tremendo para a gente. Tremendo. Porque nós, enquanto educadores, fomos educados com pessoas aumentando o tom de voz para a gente para mostrar o poder, né? Então, nós estamos ali em constante dificuldade para esse diálogo, para que ele não seja um diálogo de poderes, e sim de trocas. Quando a gente consegue desenvolver dentro da gente a habilidade de manter a calma diante desses desafios, a gente está com a inteligência emocional
nos 5 pilares bem pautados. Isso é fácil? Não é não. Quantas e quantas vezes eu já aumentei meu tom de voz, galera? Não foram uma, duas, 10, não foram inúmeras. Eu já aumentei inúmeras vezes o meu tom de voz. E sei que ainda vou aumentar inúmeras vezes. Mas isso não quer dizer que dentro do processo eu não posso me desculpar e retomar o caminho correto. Então, dentro disso, você tem que dominar 3 habilidades também, né, Raquel? Que é o conhecimento. Exatamente. Você tem que o conhecimento, que é o saber, você tem que dominar a habilidade, que é o saber fazer, e você tem que dominar a atitude, que é o fazer. Exato. E dentro disso aí que você está falando, por isso que eu abri o parênteses. Exatamente. E quando a gente pensa nisso tudo, Daniela, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que somos humanos. A gente pode errar sim, a gente pode ter momentos em que a gente sai do nosso eixo, mas o mais importante é a gente retomar esse eixo rapidamente. Uma coisa que eu comecei a fazer e começou a dar certo e que eu busco fazer, e não é sempre que eu dou conta, mas eu continuo buscando, porque eu acho que é assim que a gente alcança todas as possibilidades. Quando eu percebo que eu estou saindo do meu eixo, eu dou uma fechadinha de olho de uns 2, 3 segundos, dou uma respirada fundo e falo, peraí. E a pessoa me escuta falando, peraí. E quando eu dou essa respirada, é para eu voltar para o meu eixo. E aí, eu, dentro desse meu novo centro, eu falo, olha, eu tomar um copo d'água não... também funciona. Ah, gente, eu sempre coloco o post do copo d'água. A gente tomar um copo d'água é a gente contar até 10 sem perceber. Né? Então, um gole de água é a contagem do 1 até 10 sem a gente perceber. Isso é muito bom também. E lá na escola a gente toma nossas águas quando a gente precisa. Então, assim, por que isso? Porque a gente volta ao eixo, a gente centra de novo, a gente respira, e aí dentro das habilidades a gente se situa. E aí eu não desrespeito quem está do outro lado. Eu já passei por inúmeras situações em que eu fico até vermelha de raiva. Mas eu não aumento meu tom de voz. Em outras eu não dei conta, talvez porque o meu emocional naquele dia não estava melhor, e aumentei o meu tom de voz e em seguida falei, gente, desculpa, não está certo. Nem você levantar o seu e nem eu. Então a gente vai começar de novo. Você vai começar de novo e eu vou começar de novo. Agora, a gente tem que lembrar que nós somos os líderes e dentro dessa liderança, seja de sala de aula ou seja de coordenação, sendo os líderes, a gente tem que ter a consciência plena de que inúmeras vezes o eixo vai sair da gente. E quando a gente tem essa consciência real de que isso vai acontecer inúmeras vezes, não é uma ou duas, são 100, 200, 1000, a gente passa a ter um olhar diferente para todas as mudanças. Sim. E aí, quando a gente lembra da empatia, a gente lembra que não é eu me colocar dentro do outro, falo isso constantemente. É eu tentar ver com os olhos do outro. E se eu não conseguir, eu preciso sim pedir mais informações para o outro para eu tentar entender o sentimento do outro. Quando a gente faz isso, a gente está sendo empático. Quando a gente pergunta para o outro o que o outro está sentindo e possibilita a ele tentar descrever isso de uma maneira melhor, a gente está sendo empático. Né? A gente está tendo esse olhar cuidadoso e tal. Agora, vamos pensar uma outra coisa aqui. Dos 5 pilares, se eu não tiver certeza absoluta de que eu sou boa no que eu faço, as 4 outras habilidades vão por água abaixo. Porque se eu não sou uma pessoa que consigo me automotivar, me autocompreender, me autogerir, eu dependo do outro para me motivar, eu dependo do outro para me suprir. Então, se alguém me diz... do outro para identificar o que eu estou sentindo. Exato. Então, eu vou precisar que o outro me respeite 100% para eu dar conta de respeitar o outro. Ah, mas aí entra naquele processo complicado. Exato. E como é que o outro vai te respeitar 100%? Se às vezes ele nem conseguiu se autoavaliar.
Aí é que a gente tem que ter uma boa automotivação. Por quê? Porque se eu compreendo quais são os meus pontos fracos e os meus pontos fortes, eu sou capaz de mostrar para o outro que mesmo que ele me desrespeite, eu consigo ensinar para ele os pontos básicos do respeito. Sabe por quê? Porque eu me respeito. Então, quando eu me respeito, eu consigo mostrar para o outro como ele pode se respeitar. E aí a gente vai pensar na sala de aula, você que gosta muito da sala de aula, vamos pensar numa sala de aula onde a gente tem alunos que vêm de uma situação delicada, social delicada, com pais que não sabem o que é respeito, com pais que não sabem mostrar para ele a base da educação, com alunos que apanham por quase nada ou por nada, vamos colocar desse jeito, né? Mesmo sabendo que eu sou totalmente contra o bater em qualquer situação, ainda assim isso acontece em algumas situações em que a gente vê a banalização do bater, né? Então, quando a gente vê isso, esses alunos são os que a gente tem mais que trabalhar. Sim, concordo. Porque a gente precisa mostrar para eles que é possível ser diferente, que é possível fazer diferente e que todo esse processo de educação pode ser transformador no futuro dele. Como que eu faço isso? Eu dou algumas dicas para o aluno. Por exemplo, aquele aluno que grita muito, eu chamo ele lá na minha sala e falo assim, olha, quando o seu pai grita com você, você gosta? Nossa, detesto, blá, 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 né? Aí ele já começa com... Aí eu falo, pois é. Então vamos pensar aqui, você quer a sua vida inteira viver na base do grito e na base de receber gritos? Claro que não! Então você precisa mudar. Quem tem que mudar é você, não é o seu pai. Seu pai já tem 40 anos, ele não quer mais mudar. Você tem que mudar. Você tem que mostrar para ele que o respeito pode ser diferente. Você tem que mostrar para ele que o bater pode ser só a última etapa. Mas você tem que mudar para ele começar a te ver com outros olhos. E aí eu começo a fazer esse trabalho com o meu aluno de mostrar para ele que tudo isso é possível, se ele quiser. Eu consigo mudar alguns. Evidentemente que eu não mudo todos, galera. Não mudo, não tenho bola de cristal, não tenho varinha de condão, mas eu consigo ir plantando a sementinha. Tenho vários alunos que estão já lá no seu segundo, terceiro ano e que passaram por esse processo comigo ao longo de 8 anos e que eu vim trabalhando esses 8 anos com eles e que hoje eles estão diferentes. Hoje eles entram na minha sala com um olhar diferente, eles entram na minha sala querendo me abraçar, querendo me agradecer, querendo mostrar que eles estão fazendo diferente, mostrando que em algum momento algo daquilo que eu fui falando para eles começou a fazer um certo sentido. Então a gente pode sim fazer diferença na vida dos nossos alunos. Mas é um trabalho árduo. Por que que é árduo? Porque a gente está de um lado fazendo um trabalho e tem outra pessoa do outro lado fazendo o oposto. Pois é. Entrou exatamente naquele campo que eu falei e que outros falaram aí que a gente gosta muito, que é a questão da sala de aula. Enquanto liderança, enquanto gestão, a inteligência emocional ela vem sendo trabalhada há pouco tempo, vamos colocar assim, né? Uhum. Como você acha que deve ser trabalhado isso em equipe e depois levar isso para as nossas crianças, Raquel? Porque se a gente trabalha isso com as nossas crianças hoje, com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente vai transformar em adultos o quê? Mais proativo, né? Exatamente, mais proativos e mais preparados para os desafios, né? O estar preparado para os desafios nos possibilita uma série de possibilidades. Então, a gente trabalhar esses desafios dentro do ensino híbrido, das metodologias ativas, a gente tem algumas possibilidades dentro de sala de aula e com o professorado também. A gente tem dinâmicas, inúmeras e inúmeras dinâmicas. Estou sempre postando aí no canal dinâmicas para a gente trabalhar todas as habilidades. Por quê? Porque quando a gente faz alguma coisa sem se ver dentro daquela coisa, a gente tem esse olhar
né? A gente consegue entender, a gente consegue se ver por fora daquilo. Não vamos mudar o mundo inteiro, não é isso, né? Mas a gente tem que lembrar que eu não quero que todo mundo goste de mim, mas eu quero que todo mundo me respeite. E eu não quero que todo mundo goste do meu trabalho, mas eu quero que todo mundo respeite o espaço escolar. Então, para que a gente consiga tudo isso, a gente tem que estar, nós educadores, bem preparados, com dinâmicas, com reuniões de grupos, com formação continuada, trabalhando as habilidades emocionais em momentos alternados com esses professores. Por que isso? Porque eu vou formando o professor a estar mais preparado a lidar com as dificuldades. Nós, professores, estamos vivendo situações muito estressantes, mesmo antes da pandemia. Muitos dos nossos professores adoecidos por não estarem conseguindo lidar com as mudanças pedagógicas que vêm acontecendo, adoecidos por não estarem conseguindo assimilar um aluno que não é como ele foi, né? Então a gente escuta muito, mas muito professor queixando, mas o meu aluno não assiste a aula como eu assistia. Claro, ele não é você. E ele não vai ser você. Os tempos são outros, as ondas são outras, as mudanças são outras, né? É como uma onda no mar mesmo. Nós estamos em constante mudança e evolução, como falei ontem. E trabalhar com a inteligência emocional é mudar paradigmas. E o que é mudar paradigmas? São conceitos pré-estabelecidos, porque a mudança ela começa no interior, ela começa aqui, né? E quando a gente entende isso, a gente consegue inclusive mudar o nosso formato das relações interpessoais, a gente começa a olhar o nosso aluno ou o nosso professor com outros olhos. A gente começa a entender quais são as dificuldades que eles enfrentam por não estarem dando conta do recado. E a maior dificuldade que eu acho de lidar com esses meninos hoje, vamos falar um pouquinho antes da pandemia, porque a gente ainda não está no presencial, né? Mas lidar com essa situação antes dessa pandemia é justamente a questão da frustração. Hoje as crianças não conseguem lidar com essa frustração. Aí eu acho que é a questão também de você trabalhar a inteligência emocional, o equilíbrio, a emoção, todo esse trabalho que você fala, ensino híbrido, formação formada, você levar isso para dentro de sala, você trabalhar seu aluno, conquistar uma autonomia, conquistar um olhar para si e se controlar diante da situação, você não morder o colega, né? Exatamente. Nem arrancar um pedaço dele. O coordenador, né, Raquel? Isso aí é o que eu mais vejo, viu? É o que eu mais vejo. É todo mundo chegando em cima do coordenador querendo arrancar um pedaço. Mas olha só, por que hoje os nossos alunos estão com tanta dificuldade de lidar com a frustração? É simples a resposta. Nós estamos num mundo em que os pais estão muito ausentes. E essa ausência é suprida com você pode tudo. E quando esta criança passa a poder tudo, sem uma consequência para algumas ações, ela passa a ter uma baixa tolerância à frustração. E o que gera uma baixa tolerância à frustração? Gera depressão, gera insônia, ansiedade, dificuldade de aprendizagem. Por quê? Porque se eu não consigo me relacionar bem com todas essas partes da frustração, se eu de cara não aprendo, eu já quero desistir. Então, o que a gente, enquanto educador, precisa ser um pouco? A gente precisa ser um pouco de psicólogo. Uma parte antes de você continuar. Aí você trabalha isso mal trabalhado, que adulto que ele vai se tornar para poder ser, no futuro, um gestor com inteligência emocional. A chance é muito pequena, né? Por quê? Porque essas pessoas não estão conseguindo desenvolver essas habilidades. A Adriane, exatamente, está falando que o lúdico na aprendizagem, ela é uma forma de trabalhar essas frustrações. Perfeito. Existem uma série de jogos pedagógicos em que a gente pode fazer para essa criança desenvolver
a diminuição da baixa tolerância à frustração. Várias, as dinâmicas, o lúdico, né, o brincar, né, o socializar, tudo isso vai trabalhando a diminuição da frustração. A educação física, ela tem um poder, pessoal, maravilhoso. Os jogos têm um poder maravilhoso de diminuir a baixa tolerância à frustração. Então, um bom professor de educação física, ele precisa trabalhar o perder com os alunos. Esse é um trabalho que, quando bem feito, principalmente na educação infantil, a criança já cresce com o resgate. Ah, Severino falando do xadrez, exatamente. E ele é fera no xadrez, galera. Ele é professor fera de xadrez. O xadrez, ele tem esse poder de transformar também. Todos esses jogos que lidam com os disciplina raciocínios. também que eu acho, além da educação física, para você trabalhar as frustrações, é a filosofia. Uhum. O Itamar é professor de filosofia, que ele está colocando aí as situações que ele colocou de empatia. Sim. A filosofia te leva a uma reflexão muito profunda. A Adriane também gosta muito. E aí ela vai levando, e é um processo de autoconhecimento. Sim. Isso aí faz chegar na inteligência emocional com mais facilidade. A gente fez um curso de filosofia aqui na escola. Foi muito interessante e muito bacana. Porque, olha, eu vou te falar, em cada aula que eu ia, que me fazia refletir, eu voltava para casa de uma forma diferente. Foi uma das coisas que me ajudou a equilibrar. Os filósofos têm um poder, né, muito grande dentro da sociedade, de poder transformar os nossos pensamentos de uma maneira singular. Né? É singular mesmo. Eu sou louca. Um dos primeiros estudos meus sobre a filosofia foi colocar a minha leitura no mundo de Sofia, né? Algumas pessoas já tiveram a possibilidade de ler esse livro. É um livro transformador. Eu comecei a ler esse livro, eu tinha somente 14 anos, né? São, sei lá, acho que 600 páginas aí de livro. E fui lendo de 14 até uns 15 anos, mais ou menos. Mas isso me deu um outro olhar para a vida já naquela época. Estou chegando aí nos 40, então são 35 anos de 25 anos de trajetória aí, repensando as possibilidades dentro dos filósofos. A filosofia, ela tem esse poder, sim. Olha a Adri citando o livro aí, ó, Filosofia para Criança Marceluna. Ela adora, ela ama, a Valéria também colocou aí, elas amam filosofia. Mas a gente trabalhou com escola, como é que fala? Desculpa, fugiu a palavra, gente. Não, de freio, com escola de católicas, né? Sim. Então, as escolas... Entra muito dentro disso, de filosofia, essas coisas. E era muito interessante esse trabalho. Sim, eu estudei o meu ensino médio numa escola no arquidiocesano. Era uma escola de padre. E eu tinha no contraturno filosofia, sociologia e redação. Além domina muito bem esse assunto. Além de outras possibilidades. Dentro dessa minha trajetória, eu consegui ver algumas... possibilidades em que a filosofia conseguia trazer à tona para mim pensamentos que foram me reconstruindo em várias partes da minha adolescência. Então, bons professores de filosofia conseguem gerar essa consciência no aluno do eu, do outro. Confessionais aí, Itamar, ele é professor de filosofia, confessionais. Aí, exatamente. Gente, obrigada. Ingrid aqui está falando, Raquel Lindona. Obrigada. Ai, que honra. Ingrid está sendo minha mentora, tá, pessoal? Para eu me aprimorar na comunicação. Amando a mentoria dela. É perfeito o curso dela, viu? A hora que abrir outra turma, vale a pena quem não fazer, porque é apaixonante. Mas olha só, quando a gente pensa dentro dessas habilidades, o que a gente tem que... a gente tem que lembrar dentro disso tudo? Peraí, saiu, minha tela voltou. O que a gente tem que pensar dentro dessas habilidades para a gente ir construindo com o nosso aluno um aluno de sucesso? Linda. Aqui que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que se a gente consegue construir os 5 pilares, a gente vai ter uma melhora de todas as relações,
a gente vai ter uma diminuição da ansiedade nossa. Por que que eu fico menos ansiosa? Porque eu sei lidar melhor com as dificuldades. Eu sei lidar melhor com as minhas frustrações. Eu sei lidar melhor com as minhas raivas, com as minhas... Qualquer coisa dos meus sentimentos negativos, eu passo a saber lidar melhor. Eu tenho mais empatia pelo próximo, eu consigo olhar o outro com olhos diferentes, eu consigo perceber o que o outro tem de melhor e agregar isso para o outro. Olha só, quando eu consigo observar no outro, quando eu consigo ter um olhar para o outro, de ver quais são as habilidades que o outro tem, eu faço a conexão e o elo com a outra pessoa a partir das habilidades e não dos defeitos. E com isso, eu consigo perceber uma oportunidade de aprendizado em qualquer situação, que foi o caso da pandemia, né? Exato. Quem enxergou a oportunidade de aprendizado, seguiu. O Tamar colocou isso aí na frente, no início da nossa live. Exato. Então, não é só da pandemia, né, Raquel? Porque se você muda paradigma, se você consegue lidar com as frustrações, automaticamente você também começa a enxergar o quê? Aprendizado. Exato. E quando eu mostro para o outro quais são as boas coisas que o outro faz e não as más coisas, eu torno no outro ele mais feliz. Então, não é que a gente não tem defeito, e não é que a gente não precisa saber os nossos defeitos, mas a gente pode ter um carinho em falar desses defeitos. Se eu, na sala de aula, vou direto para o meu aluno e falo, você não consegue fazer isso, você não consegue fazer aquilo, você não dá conta disso, você não dá conta disso, você só grita, você isso. Eu estou colocando para o outro só os defeitos dele. E aí, ele já olha para mim, sabendo que eu não vejo qualidade nele, então para que ele vai ter carinho por mim? Para que ele vai olhar para mim com outros olhos? Quando eu chego para o outro, que é cheio de defeitos, como nós também somos, e falo para o outro, olha, você aprende bem, você tem boa desenvoltura, você se comunica bem, e aí pega as habilidades dele. E depois de você dizer isso, você diz, porém, você pode tomar mais cuidado com isso, e com isso, e com isso, e com isso. Você possibilita aquele aluno de repensar os erros dele de uma maneira melhor, mais assertiva. E passar a ter também um relacionamento melhor interpessoal. Porque hoje é muito difícil isso. Exatamente. E aí eu gero conexão. E quando eu gero conexão... É um elo, né? É um elo. Quando eu gero conexão, pessoal, eu começo a ter a minha sala de aula com alunos engajados, com alunos que querem fazer parte daquela aula, com alunos que querem estar ali, que estão mais preparados, mais animados, com menos cara de que não estou suportando essa aula. E aí as coisas passam a fazer sentido. Porque aí, exatamente, porque a relação interpessoal, ela gera a vontade de aprender, gerando a vontade de aprender, ela gera a vontade de você ter emoções mais positivas e de potencialidades, né? Exato. E vai caminhando, e é uma coisa puxando a outra para se tornar um líder, igual você falou. Exato. E não podemos tirar esse olhar de que o professor é um grande líder. Eu tenho professores que lideram 1.000, 2.000 alunos. Enquanto eu, que sou coordenadora, lidero aí, não vou dizer dos alunos, porque a minha conexão é diferente, mas eu lidero 100 professores. É muito diferente. É desafiador tanto quanto. Mas, pessoal, vocês, enquanto professores, são os maiores líderes. Eu quero falar uma coisa. Eu vou interromper, porque eu quero falar uma coisa. Pode ir. Olha, lê o que o Itamar escreveu aí. No desenvolvimento da inteligência, do emocional. Olha aí. Precisamos instrumentalizar, vou ler para todo mundo. Precisamos instrumentalizá-los com habilidades que serão utilizadas para o resto da vida, por exemplo, a capacidade de se expressar em público. Algo que ele utilizará para o resto da vida. E não ficar travado. Exatamente. É isso aí. Então, tudo isso está dentro das habilidades. Tudo isso está dentro de
todas as possibilidades que a gente está falando aqui das inteligências emocionais. Agora, como que a gente consegue isso tudo? Aí, como fala, né, algumas pessoas, e aí eu vou falar que aí é a cereja do bolo, que eu não gosto, eu passo a cereja para frente, vocês me dão a lasca do chocolate, por favor? Mas a minha lasca do chocolate fica que isso daí é o nosso equilíbrio emocional. Então, tudo que a gente falou aqui, ele só pode acontecer se nós tivermos equilíbrio emocional. Nós, mulheres, temos muitas vezes mais dificuldade de ter o equilíbrio emocional nos momentos em que estamos na TPM. A gente não pode deixar de sempre citar isso aqui. Porém, mesmo assim, se você já se conhece, você sabe que você está na TPM, nada mais plausível do que você tomar cuidado para manter esse equilíbrio o máximo possível. Então, quando nós encontramos esse equilíbrio emocional, a gente faz com que tudo isso que a gente acabou de fazer aqui tenha sentido. Agora, sabe qual é uma boa dica? Yoga, mindfulness, né? Para quem não conhece o mindfulness, é aquele processo de respiração e de conexão com o meu eu, em que o Pilates, todas essas possibilidades de respiração nos possibilita uma maior tranquilidade e uma maior base emocional. Não é que a gente vai só porque faz yoga, a gente vai ter total equilíbrio emocional. De jeito nenhum. Mas são possibilidades. Por quê? Porque eu trabalho o emocional, eu trabalho a respiração, eu trabalho a coordenação. Então, todas essas habilidades fazem com que eu, enquanto educador, enquanto coordenador, crie as múltiplas habilidades que eu falo que são tão importantes. É a gente saber um pouco de tudo e muito do que a gente precisa, principalmente. Então, sei lá, sou professora de história, eu preciso saber muito de história e um pouco de todo o resto. Porque senão, eu não tendo todas essas múltiplas habilidades, eu não chego lá no final. Não tem jeito. Todo mundo falando exatamente yoga, meditação. O mindfulness é um tipo de meditação, né? E que a gente pode trabalhar, inclusive, com os nossos alunos. Super desafiador, na minha opinião, mas não é impossível. Eu tinha 50 alunos no tempo integral, quando eu era professora de tempo integral. Eu colocava os meus meninos para relaxar todos os dias. As primeiras vezes, pessoal, era de dar... Eu tinha vontade de rir, imagina os meninos. Eles deitavam a cabeça na mesa e eu contava uma história que os levavam a respirar fundo, que levavam a se autoconhecerem. Ia contando histórias, com várias diferentes, relacionadas à paisagem, a passarinho, à música, a sons, etc. Mas eles tinham que ficar de cabeça abaixada e olhos fechados. Sempre era esse o pré-requisito. Abria o olho, eu dava uma cutucadinha. Fecha o olho. Aí ele fechava. Por que eu fazia isso todos os dias? Para trabalhar neles esse conceito de que eu posso ser uma pessoa calma se eu quiser, que na hora que eu preciso ter autocontrole é possível. E aí no começo, galera, era um fiasco, era de dar risada. Depois de mais ou menos 1, 2 semanas que eu fazia isso com os meninos, eles iam entrando no eixo e tinham alguns que até dormiam. Eu fazia por 15 minutos, todos os dias. Eu tinha alunos que começaram a dormir. É claro que eu falava num tom de voz mais tranquilo. Às vezes eu punha uma musiquinha de fundo no celular, que fosse uma new age, uma coisa bem relaxante mesmo. Mas isso ia tornando os meninos mais calmos. Tinha dia que eles pediam. Ia chegando num ponto que às vezes eles pediam no momento do relaxamento. Então, é um trabalho que, se a gente faz diário, no início é esquisito, mas ele vai ganhando força. Ó, a gente pode ficar atento que daqui a pouquinho nossa live está acabando. Itamar está falando que a gente precisa de bengalas para relacionar nessa vida muito louca. É verdade, as válvulas de escape, exatamente. E cada um tem que criar a sua válvula de escape. A minha válvula não é a mesma da Daniela, que não vai ser a mesma do Itamar. Cada um cria a sua.
Eu, por exemplo, o que me faz ter um dia maravilhoso, super calmo e tranquilo, é eu correr de manhã. Não estou conseguindo, pessoal. A verdade é que eu não tenho muita coragem de ficar saindo na rua sem máscara. E eu não quero correr sem máscara. Então, esse é um desafio que eu tenho vivido. Eu não estou correndo, as minhas atividades físicas estão sendo em casa. E não é a mesma coisa, mas correr me coloca nesse eixo. Então, cada pessoa tem a sua, né? Qual é o seu? O que que te faz ficar calmo durante o dia? O que que te faz trabalhar um dia inteiro relaxado? O que que te faz trabalhar um dia inteiro sereno? Ou o mais possível sereno, porque o dia a dia é super agitado, muitas vezes a gente não fica o dia todo sereno, mas o que que te deixa mais nesse eixo? Quem pode responder isso? Somente vocês próprios. Mas pensem nisso e busquem coisas que te coloquem nesse eixo, né? Busquem coisas que te coloquem nesse caminho. As habilidades. Uhum. Até para se tornar um adulto, né, mais consciente. Exato, exato, isso mesmo. Ó, antes de a gente finalizar, printem a tela, marquem a Dani e eu lá nos stories. Comentem o que vocês acharam da live. Isso é importante, a gente ter esse feedback de vocês, né, Dani? Isso faz com que a gente entenda onde que a gente pode crescer e melhorar também. Todos E as nós lives com a Raquel passam muito rápido, gente. Quando a gente vê, o tempo já passou, o tempo já acabou. Todo mundo adora ouvir ela falar, e aí vai indo, o tempo vai passando. Oh, gente, adoro, eu adoro. Se deixar, eu falo o dia inteiro. Eu tenho essa habilidade, né? Eu, se deixar, eu falo o dia inteiro. Eu preciso, às vezes, até me policiar. Essa habilidade do falar, eu acho que é todo educador, né? Todos gostam. Você vê que eu até te interrompi. Todo educador gosta um pouquinho de falar. Só que tem pessoas que falam de um jeito mais sereno, mais tranquilo, né? Desenvolve mais a empatia. Menina, conheço educadores que estão travadíssimos para falar, acredita? Já trabalhei vários. E eu acho que a habilidade do falar, o se comunicar, por isso que eu estou fazendo a mentoria da comunicação, ela precisa ser muito assertiva. É a postura que a gente tem que tomar cuidado, isso em sala de aula vale a pena. O corpo está ereto, alinhado. Estou aprendendo que eu não posso ficar gesticulando. Vocês acreditam isso? Que eu tenho que gesticular na altura da barriga. Eu não posso gesticular na altura dos olhos. Mas eu vou aprender isso agora também, porque o que eu mais faço é falar com as mãos. Mas professor não fala se não usar as mãos. Então, mas o lugar certo é aqui na região do... Aqui, ó. É na região da barriga. É verdade. Eu não posso ficar falando aqui, porque aí perde o foco da boca. Vocês acreditam nisso? Tem um monte de coisa, pessoal, que a gente aprende quando a gente faz uma mão. Ó, Raquel, não pode. A mão tem que ficar parada quando eu estou numa live em que eu estou sentada. Eu tenho que usar menos as mãos numa live que eu estou sentada. Isso vale para professores que estão dando aula também, porque aí o aluno observa muito mais a boca e muito menos o resto. E a gente vai aprendendo constantemente. Aprender é sempre maravilhoso. Sim. Ó, infelizmente, eu vou ter que encerrar, porque senão nós vamos perder a live, eu não consigo salvar. É verdade. Mas nós vamos fazer outras, porque foi um prazer ter aqui. É muito gostoso ouvir você falar. Não canso de falar isso. Oi, gente, adoro. Muito obrigada. Gratidão pela live. Gratidão pela troca de aprendizagem. Muito bom. Acho que todo mundo gostou. O pessoal comentou. Foi muito legal. O pessoal participou também, que isso é interessante, né? Faz aí, pessoal, o que a Raquel falou. Vai lá, printa a tela, marca a gente lá. Né? Para a próxima, eu vou falar igual o professor Dalton que entrou. Obrigado pelos 20 mil minha língua já enrolou, ó, telespectadores que assistiram a nossa live. Foi muito bom. Obrigada. Gratidão, gente. Boa noite. E só tenho a agradecer. Gratidão também. Muito bom estar com todos vocês aqui. Com essa troca com a Daniela, é maravilhoso a gente poder trocar. A gente sempre aprende com vocês. E vocês conosco. É isso que move.
muito bom mesmo. Quem ainda não está lá no meu canal, corre lá, começa a me seguir. Isso é muito importante para a gente, né? Para a gente conseguir desenvolver essa conexão entre todos. E quem estava aqui que não estava na Elo, chega lá e começa a seguir a Elo Consultoria, porque a gente precisa disso para continuar crescendo e trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Um beijo muito grande. Boa noite. Muito obrigada, gente. A todos. Boa noite, Raquel. Boa noite, Dani. E até a próxima. Um beijo grande em todos. Tchau, gente. Tchau.